Olá, me chamo Cleiton dos Santos, sou graduando do quinto semestre de Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília, e esse projeto, intitulado Do Crescimento Estrutural ao Endividamento Externo, Motivações e Efeitos do Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento no Sistema Financeiro Nacional, que se insere no projeto de pesquisa A Relação entre a Herança Colonial e o Desenvolvimento do Sistema Financeiro no Brasil, uma abordagem histórica e pós-keynesiana, foi orientado pela professora doutora Daniela Fredo, e o objetivo é demonstrar as relações entre o crescimento econômico do período que vigora o segundo PND e o processo de endividamento externo como medida de investimento para o processo de substituição de importações. Diante de um importante momento de inflexão política que culminou também um novo retrato econômico, em que se retrata o início da distensão lenta e gradual do golpe militar instaurado em 1964, a economia brasileira sofre abalos sistêmicos decorrentes da crise internacional relacionada ao primeiro choque do petróleo em 1973. Olhando para trás, a expressiva expansão econômica suportada pelo milagre econômico, datado entre 1968 e 1973, se figurou na dependência estrutural do Brasil com relação ao petróleo, exposto como reflexo da estrutura produtiva que ampliou a demanda por bens de capital e pelo próprio insumo no mercado externo. Diante dessa crise que assolaria o mundo inteiro, o Brasil também passou a enfrentar outros problemas relacionados à desaceleração do crédito e pressões inflacionárias que resultaram no déficit da balança comercial em mais de 4 bilhões de dólares em 1974, dando materialidade então ao endividamento e à vulnerabilidade do sistema financeiro nacional. Nesse cenário, nasce o segundo PND, um ousado programa de investimentos públicos e privados a serem implementados entre 1974 e 1979. Objetivamente, a proposta do segundo PND era manter o crescimento acelerado do milagre econômico, que marcava, em média, uma expansão anual do PIB em 10%. O plano ofereceria ainda um aumento das oportunidades de emprego da mão de obra superiores às da década passada, justamente quando era datado o milagre econômico. Essa estratégia direcionava os investimentos para os setores de estrangulamento da economia, revisitando o processo de industrialização por substituição de importações, centrando, sim, os investimentos em infraestrutura, bens de produção, energia e principalmente fortalecendo a capacidade de exportação do país. Com isso, as medidas visavam a continuidade do projeto Brasil Grande Potência, sob as margens de um modelo brasileiro de capitalismo industrial. Diante de toda uma gesticulação expansiva e estrutural referente ao segundo PND, a sustentação do plano verifica-se sob financiamento, que ocorreu via endividamento externo. Nesse caso, a compreensão das fontes de financiamento desenha os efeitos esboçados para o sistema financeiro, considerando a relação que se estabelece com a dinâmica externa de economias centrais. É importante destacar que tudo isso ia de encontro ao resgate de tentativa de industrialização nacional, sob a ampliação da exportação de bens manufaturados frente aos fatores básicos da composição de exportações. Isso marca um importante momento para os investimentos da indústria do governo Geisel, tanto quanto da implementação do segundo PND até os momentos seguintes com a maturação dos investimentos. Todo esse avanço dos investimentos é exemplificado pela expansão da formação bruta de capital fixo, que chegou a 22,3% com relação ao PIB entre 1974 e 1978. E tudo isso é notado pelo aumento dos insumos semifaturados e manufaturados que ganharam maior força na década de 80 e nas décadas seguintes. Nesse cenário, o aumento da dívida externa escancarou a vulnerabilidade financeira da economia brasileira, elevando a relação dívida externa PIB para 2,5 ante 1,3, que era notado entre 1968 e 1973. Diante disso, muito se discute sobre a reprimarização da pauta exportadora, debatendo assim sobre o que se debruça essa pesquisa, sobre as condições propostas pelo segundo PND relacionada a uma nova tentativa de dotar o país de uma cadeia industrial, pensando, portanto, na principal fonte de financiamento desse plano. Ali era o fim de uma era e ficava marcado que a industrialização, mesmo que nacional, apresentaria sintomas regionais diferenciados, dadas as desigualdades, dependência e condição periférica da economia brasileira. Muito obrigado